Imagine descobrir que seus dados escolares, mensagens e informações pessoais podem estar circulando na Dark Web neste exato momento. É, soa como um pesadelo, né? Total. Mas o que parece um roteiro de um thriller de ficção científica cruzou a fronteira da realidade. E, da pior forma possível. Com certeza. Nós estamos, observando uma fratura exposta na espinha dorsal digital da educação global. Exato. É um evento que coloca em risco a privacidade de quem achava que as plataformas de estudo eram redutos super seguros. Pois é, e o nível de acesso que os invasores conseguiram é algo que exige a nossa atenção imediata. O nosso objetivo, nesta nossa investigação, neste documentário em áudio, é dissecar, peça por peça, o ataque cibernético colossal que atingiu a Instructure. E para quem talvez não reconheça o nome corporativo, essa é a gigante da tecnologia responsável por arquitetar o sistema de ensino virtual mais utilizado em universidades e escolas ao redor do mundo inteiro. E a gente quer entender as falhas estruturais que permitiram que os portões fossem derrubados, sabe? E qual é o verdadeiro raio de destruição dessa bomba relógio de dados. É uma análise profunda necessária para, entender como nos proteger. Mas antes de mergulharmos nos detalhes técnicos de como um ataque dessa proporção acontece, deixa um rápido recado. Se você curte conteúdo sobre tecnologia, ciência, segurança digital e notícias, já deixa o like e se inscreve no canal porque toda semana tem episódios novos por aqui. Feito o aviso, a gente precisa entender a infraestrutura desse campo de batalha. Sem dúvida, porque o alvo principal desse roubo de dados não foi a Instructure de forma abstrata, mas o coração do seu ecossistema, o Canvas. Sim, o Canvas. O que torna esse sistema uma mina de ouro tão atraente para o cibercrime internacional. Então, o Canvas é a definição moderna do que chamamos de Sistema de Gerenciamento de Aprendizado, ou LMS. Mas, para quem nos ouve, não é da área, o que é um LMS na prática? Para quem acompanha o setor de tecnologia, a gente sabe que um LMS hoje não é só um repositório onde professores sobem arquivos em PDF. Ah, não mesmo. É muito mais que isso, né? Muito mais. O Canvas funciona como o sistema nervoso central das instituições de ensino. É o ambiente integrado onde ocorrem as entregas de projetos finais, o lançamento de notas. Exatamente. E também fóruns de discussão em tempo real, provas cronometradas e, crucialmente, uma rede de mensagens internas que conecta alunos, professores, coordenadores e equipes de suporte. Caramba! Quer dizer, basicamente a vida acadêmica inteira de um indivíduo passa pelos servidores dessa plataforma. É bem isso, tudo fica registrado lá. É como se fosse um gigantesco campus digital global, só que invisível. Cada passo que o estudante dá, cada sala virtual que ele entra, cada pergunta que faz ao professor no corredor digital, tudo isso é mapeado e guardado. E se a gente considerar a vastidão desse campus infinito, o volume de dados extraídos pelos invasores começa a fazer um sentido, assustador. Nossa, sim. E quantos usuários, quantas pessoas, digamos assim, estavam caminhando por lá quando essas portas foram arrombadas? Para termos a dimensão real do que está em jogo, a gente precisa olhar para os números que os próprios cibercriminosos divulgaram. Estamos falando de um mar de dados que afeta 275 milhões de pessoas. 275 milhões? Sim. É um número difícil até de processar. Isso não é um vazamentozinho de um aplicativo de nicho. Isso supera a população da maioria dos países do planeta. E o volume reivindicado pelos criminosos é de 3,65 terabytes de informações. Sabe, se a gente estivesse falando de arquivos de vídeo em resolução 4K, 3 terabytes não pareceria o fim do mundo. Exato, mas aqui cabe uma explicação técnica importante, para não subestimarmos a gravidade, né? Claro, porque no contexto de vazamentos de banco de dados, estamos lidando primariamente com texto puro, não é? Perfeito. São linhas de código, nomes, e-mails, registros de acesso e históricos de mensagens. E 3,65 terabytes de arquivos de texto equivalem a quê? Equivalem a bilhões e bilhões de registros individuais. É um oceano de informações meticulosamente catalogadas. Nossa!
E isso afetou quantas instituições diretamente? Pelo que levantamos, cerca de 9.000 escolas de ensino básico e 15.000 instituições de ensino superior e corporativo. Espalhadas pela América do Norte, Europa, Ásia, Oceania e, claro, aqui pela América do Sul. Exatamente. Atingiu o mundo inteiro. Essa escala nos obriga a recuar e olhar para a mecânica do desastre. Como as defesas de uma infraestrutura desse tamanho, que atende desde escolas de bairro até agências governamentais, caem dessa maneira. Pois é, a gente precisa olhar para a linha do tempo do ataque para entender. Pelo que a gente mapeou, o castelo de cartas começou a desmoronar na manhã de 30 de abril de 2026. A plataforma Canvas começou a apresentar falhas bizarras. Sim, ferramentas que deveriam se comunicar perfeitamente começaram a falhar de repente. E a origem apontada foram as tais chaves de API, né? Um dia depois, 1º de maio, o diretor de segurança da informação, o Steve Brout, soltou a bomba publicamente confirmando a invasão. E logo em seguida, no dia 3 de maio, veio aquele ultimato clássico dos sequestradores digitais na Dark Web. A mensagem clara de pay or leak, exigindo um resgate milionário para não jogar tudo na internet aberta. Mas vamos pausar nessa questão das chaves de API, porque essa é a peça central do xadrez neste ataque. Concordo. O que essas chaves de API fazem e como elas podem falhar a ponto de abrir a porta para um roubo global. Então, a interface de programação de aplicações, ou API, é o que permite que a internet moderna funcione de forma fluida. Sistemas não existem no vácuo, eles precisam conversar entre si. Tipo quando a biblioteca de uma universidade precisa checar se um aluno está matriculado no Canvas para liberar um livro. Esse é um ótimo exemplo. E nenhum ser humano precisa fazer essa validação manual. A biblioteca e o Canvas usam chaves de API para conversar nos bastidores. Quer dizer que a chave de API é essencialmente uma credencial digital, uma confiança cega entre máquinas. Exato. E o problema central de arquitetura na cibersegurança hoje é que se um grupo criminoso consegue interceptar uma dessas chaves, o sistema não reconhece o acesso como um ataque. Ah, entendi. Para os servidores é só o sistema da biblioteca pedindo informações legítimas, né? Perfeito. Eles não precisam quebrar a porta usando força bruta. Eles simplesmente entram usando o crachá de acesso corporativo que a máquina já confia. E foi essa credencial de confiança que virou a arma contra a Instructure. Mas espere, como os cibercriminosos simplesmente conseguem essas chaves? Essa é uma ótima pergunta. Porque elas não deveriam estar trancadas as 7 chaves dentro da engenharia do software. Elas ficam soltas por aí em algum servidor desprotegido? E aí entra a grande vulnerabilidade da nossa era de desenvolvimento ágil. Muitas vezes, chaves de API acabam expostas por simples erros humanos. Erros humanos, tipo o quê? Um desenvolvedor pode esquecer uma chave em um repositório de código público no GitHub, por exemplo. Caramba! Ou um aplicativo de terceiros mal configurado, que tem permissão para usar o sistema, acaba sendo a porta de entrada. Mas, no caso específico que estamos analisando, a gente precisa olhar para os autores do ataque. Verdade. Quem assumiu a autoria foi o grupo conhecido como Shiny Hunters. Shiny Hunters. E esse não é um grupo de hackers novatos tentando a sorte, certo? Longe disso. Eles são um sindicato do cibercrime altamente estruturado. Era. Mas o grupo responsável, os Shiny Hunters, eles não tinham atacado essa mesma empresa antes? Sim, você tem toda a razão. O histórico deles é fundamental para entender o ataque de agora. Pelo que cruzamos nos relatórios, eles já tinham a Instructure na mira há bastante tempo. Em outubro de 2025, os Shiny Hunters já haviam conseguido invadir a instância do Salesforce pertencente à Instructure. E para quem acompanha o mundo corporativo, o Salesforce é tipo a maior plataforma de gerenciamento de relacionamento com clientes do mundo. O que significa que os hackers já tinham conseguido mapear as listas de clientes e a infraestrutura interna da empresa meses antes do ataque direto ao Canvas. Nossa, eles prepararam o terreno. E naquela primeira incursão, a técnica utilizada foi o phishing, não foi? Exatamente, o phishing. O phishing seria a versão em áudio daquele e-mail falso que tenta roubar a nossa senha, o phishing tradicional. Isso mesmo. A palavra phishing é a abreviação de voice phishing. Em vez de um e-mail com links maliciosos, os criminosos usam chamadas de voz ou áudios. Eles ligam simulando pessoas reais. Sim,
Eles ligam para funcionários de suporte técnico ou administradores de rede. E hoje em dia, eles muitas vezes utilizam áudios manipulados por inteligência artificial para clonar a voz de um executivo sênior. Caramba! Isso é assustador. Eles criam um cenário de extrema urgência. O objetivo é induzir o funcionário, sob pressão, a fornecer credenciais de acesso ou burlar mecanismos de autenticação de 2 fatores. É manipulação psicológica pura. E aquele ataque de 2025 contra o ecossistema do Salesforce afetou 1,5 bilhão de registros de umas 760 organizações, né? Sim, foi um ataque massivo. Saber que o inimigo já passeava pelos sistemas periféricos da empresa no ano anterior torna o cenário ainda mais inquietante. É a confirmação de que os criminosos não desistiram. Eles apenas recuaram para estudar a planta do prédio principal. E agora que eles invadiram o cofre central, a dúvida que tira o sono de todos é: o que exatamente compõe esses 3,65 terabytes de informações roubadas? E aqui a gente precisa separar o pânico exagerado do risco real. É uma linha muito delicada. Com certeza. O que eles levaram e, tão importante quanto, o que eles não conseguiram levar. A boa notícia, se é que podemos chamar assim, é que senhas em texto puro, datas de nascimento e dados financeiros não parecem ter sido expostos. Ok, então o pilar da identidade financeira direta está seguro. Os invasores não pegaram dados bancários nem números de cartão de crédito. Felizmente não. No entanto, o que foi extraído tem um valor imensurável no mercado do cibercrime. O que foi vazado, então? Nomes completos, endereços institucionais de e-mail, todos os números de matrícula ou IDs estudantes e o mais sensível de tudo, as mensagens internas. Mensagens internas. Caramba, isso é terrível. Sim. Além disso, o sistema Salesforce de relacionamento com o cliente da Instructure foi novamente acessado. Olha, confesso que a ideia de cibercriminosos em algum canto obscuro da Dark Web lendo mensagens enviadas de madrugada, implorando por um prazo maior para entregar uma dissertação ou conversas de professores, é muito perturbadora. O nível de exposição pessoal aí é gigantesco. Isso nos leva a mapear as vítimas, porque com 275 milhões de usuários afetados, quem exatamente compõe essa lista de vítimas? Fica até difícil visualizar os rostos. O mapa do vazamento é assustador. A empresa de inteligência SOC Radar fez um mapeamento preliminar que evidencia a gravidade absoluta do ataque. A gente está falando da elite acadêmica e governamental, certo? Sim. Nos Estados Unidos, a lista inclui gigantes como Harvard, Stanford, MIT. E agências do governo também. Muitas. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a FEMA, que responde a desastres nacionais, e corporações gigantes como Amazon, Apple e Disney. É bizarro pensar que o mesmo sistema guarda dados de estudantes aprendendo matemática básica e o material de treinamento de oficiais do Departamento de Defesa. O Canvas criou uma superfície de ataque globalizada. E o impacto local para nós é muito urgente. Sem dúvida. O Brasil não passou ileso. As análises citam nominalmente instituições brasileiras de muito peso. Sim, a presença do Brasil no relatório é muito forte. Sabe quem está na lista? A SPM, Escola Sagrada Família, a EBAC, Faculdade Católica Paulista. Nossa, muitas instituições diferentes, né? Tem também a Faculdade Casper Libro, a Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, a Faculdade de Direito de Vitória. E grandes redes também, com volume imenso de alunos. Sim, como a Estácio de Sá e a Unip. Mas o que mais me deixou chocado nessa lista foi ver a Associação Brasileira de Bancos no meio disso tudo. Pois é, o fato de que treinamentos do nosso sistema financeiro dependem dessa plataforma mostra o tamanho real do vazamento. O que me leva a pensar numa coisa, refletindo sobre a utilidade desses dados. Roubar apenas nomes, crachás de IDs e mensagens internas sem levar as senhas é como um ladrão que ignora o cofre do banco, mas rouba o uniforme do gerente e o crachá. Excelente analogia, é exatamente isso. Ele não explode o cofre na calada da noite. Ele vai usar esse uniforme para entrar pela porta da frente depois, fingindo ser o gerente. Essa analogia ilustra de forma brilhante o conceito de phishing e engenharia social. Como assim? Veja bem, o roubo de uma senha em si,
O usuário vai lá, redefine a senha e o criminoso perde o acesso. Mas o contexto roubado nas mensagens não pode ser apagado. Quer dizer que, com as mensagens internas nas mãos, os criminosos usam o contexto para criar armadilhas? Exato. Os criminosos dos Shiny Hunters vão forjar e-mails hiperrealistas. Tipo, simulando um professor ou um colega de trabalho. Sim, eles mandam uma mensagem citando um projeto real que você estava discutindo, usando o tom de voz da pessoa e pedem para você clicar em um link malicioso. Nossa, o cérebro humano não tem defesas contra esse nível de personalização. Você confia porque o contexto é real. E aí, quando clica, entrega as credenciais. É a anatomia do phishing perfeito. Eles usam a familiaridade como uma arma invisível. Diante de um vazamento dessa magnitude, uma verdadeira bomba de engenharia social, o que a Instructure fez para estancar a sangria? A resposta corporativa teve que ser rápida. Eles iniciaram ações forenses pesadas. Bloquearam os acessos? Sim. Fizeram a revogação de todas as credenciais comprometidas, correção de falhas estruturais e a rotação em massa das chaves de acesso de API. Trocaram as fechaduras com o prédio ainda funcionando. Mas e mais importante, o que as pessoas que usam o Canvas, com O, devem fazer hoje? Qual é o manual de autodefesa digital? A primeira regra é adotar a desconfiança absoluta. Qualquer e-mail com o tema Canvas com O, pedindo revisão de notas ou atualização urgente, deve ser visto com suspeita. Então a regra é não clicar em links de jeito nenhum. De jeito nenhum. O ideal é acessar a sua conta sempre diretamente pelo navegador, digitando o endereço da escola. Além disso, trocar as senhas institucionais imediatamente. Faz sentido. E tem uma configuração mais técnica que a gente sempre esquece, né? As integrações de OAuth. OAuth. Fundamental lembrar disso. O OAuth é, de forma simples, quando você autoriza aplicativos de terceiros a acessarem sua conta. Sabe aquelas opções de entrar com o Google ou dar permissão para um app de calendário ver seu e-mail? Exato. Você não dá a senha, mas dá a chave do manobrista para o aplicativo. E os usuários precisam ir nas configurações e revisar quem tem essas permissões ativas. Revogar acesso de qualquer ferramenta desconhecida, né? Isso, fechar as janelas que ficaram abertas. Essa higienização é vital. E acho que, como consideração final, toda essa investigação nos mostra uma realidade meio sombria sobre a nossa vida conectada. Com certeza. Sabe, a gente percebe que a educação se tornou mais novo e um dos maiores campos de batalha da segurança cibernética. Antigamente o alvo era só banco, né? Pois é, mas hoje os hackers não buscam apenas contas bancárias. Eles buscam a estrutura das nossas interações diárias. Eles perceberam que o sistema educacional arquiva a teia de relações que sustenta a sociedade. É inquietante pensar nisso. Muito. A educação é a nova fronteira desprotegida do cibercrime global. É uma mudança de cenário que levanta questões profundas sobre o que deixamos para trás nos servidores. Em um mundo cada vez mais conectado, talvez a informação mais valiosa não seja dinheiro, mas os próprios dados das nossas vidas.